E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos ainda nesse processo de isolamento social e vamos continuar com as nossas videoaulas de geografia. Hoje a gente vai falar sobre estrutura e formas do relevo brasileiro. Na nossa aula anterior a gente falou sobre estrutura e formas do relevo, mas a gente não se aprofundou em relação ao nosso país, ao Brasil. Para isso nós vamos fazer uma pequena viagem, uma viagem da imaginação, já que a gente não consegue fazer essa viagem na prática. Mas aí vamos usar todos os nossos recursos para a gente poder identificar e compreender como é a estrutura do nosso relevo, e também as formas do relevo. Só relembrando a aula anterior, nós temos que entender que quando a gente fala de estrutura do relevo, a gente está falando do que sustenta as formas do relevo. As formas do relevo já são o que a gente pode observar, que é, no caso, as depressões, as planícies, os planaltos, montanhas. Então, é bom a gente saber distinguir estrutura do relevo, que basicamente é composto por rochas, e a forma do relevo, que é exatamente o modelo, o molde da superfície terrestre, certo? Lembrando disso, a gente começa então a falar do nosso país, da estrutura e do relevo brasileiro. Vamos começar a nossa aula para a gente entender tudo isso de forma bem mais prática, ok? Geologicamente falando, o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Daí o fato de não termos grandes abalos sísmicos, porque ele está localizado em uma área de estabilidade, bem distante das bordas dessa placa. Isso contribui muito com a formação do relevo brasileiro, com a sua estrutura e também com as suas formas. Temos no Brasil formas de relevo de baixas e médias altitudes, com a presença de planaltos, depressões e planícies. O relevo brasileiro não possui grandes montanhas devido à sua idade geológica. Como ficou exposto às ações de agentes naturais externos durante muitos anos, isso aumentou o desgaste da sua superfície. E aí, basicamente, nós temos as formas de planaltos, planícies e depressões. Isso tudo ocorreu graças a dois agentes modeladores da superfície terrestre. Os agentes internos ou endógenos, como o caso dos terremotos, vulcanismo, tectonismo, e os agentes externos, os exógenos, como é o caso do vento, do gelo, dos rios, mares e oceanos, da chuva e também da ação dos seres vivos. O estudo do relevo brasileiro ocorreu pela primeira vez através do professor Haroldo de Azevedo. Para ele, o relevo do Brasil poderia ser classificado em grandes unidades de planaltos e planícies. Com seus estudos, propôs a divisão do Planalto brasileiro em Planalto Atlântico, Planalto Central e Planalto Meridional. Essa classificação teve por base a altimetria do relevo, ou seja, a altitude. As planícies são áreas que alcançam 200 metros de altitude e os planaltos são áreas que superam essa altitude, ou seja, acima dos 200 metros. A segunda proposição de formas de relevo foi proposta por o então aluno do professor Haroldo de Azevedo, o professor Aziz Nassir Absaber. Em 1958, ele manteve a mesma divisão em planaltos e planícies, porém dividiu o Planalto brasileiro em Planalto Central, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Nordestino, Planalto do Leste e Sudeste e Planalto Meridional. Esses 5 planaltos foram definidos segundo critérios geomorfológicos estruturais, ou seja, foram combinadas as formas com base em sua geologia. A proposta atual de classificação do relevo brasileiro é feita pelo professor Jurandir Ross. Para concluí-la, Ross baseou nos trabalhos anteriores dos professores Haroldo de Azevedo e Absaber.
e nos relatórios, mapas e fotos produzidos pelo projeto Radam Brasil, entidade governamental responsável pelo levantamento dos recursos naturais do país. O professor Jurandir Ross dá uma nova definição para os conceitos de planícies e planaltos e introduz uma nova forma de relevo, as depressões. O resultado de seu trabalho foi a identificação de 28 unidades de relevo, que resultaram da ação de processos erosivos distintos em uma base litológica também distinta. Ele deu as seguintes definições para as 3 unidades do relevo: planaltos, porções residuais salientes do relevo mais resistentes à erosão. Os planaltos, também conhecidos como platôs, são regiões mais elevadas em relação ao seu entorno, com altitude de mais de 300 metros acima do nível do mar. Apesar da sua elevação, os planaltos são planos. Neles, a erosão é o processo predominante à sedimentação. Eles são classificados de acordo com sua formação geológica. Por exemplo, temos o planalto sedimentar, formado basicamente por rochas sedimentares, planalto cristalino, formado por rochas cristalinas, e o planalto basáltico, formado por rochas vulcânicas. Temos as planícies, superfície plana onde o processo de sedimentação é maior que o de erosão. As planícies são regiões planas com, no máximo, 100 metros de altitude. Ao contrário do que acontece nos planaltos, há o predomínio do processo de sedimentação sobre o processo de erosão. Há 3 tipos de planícies. As planícies costeiras são constituídas pela ação do mar. As planícies fluviais, formadas pela ação de um rio, enquanto as planícies lacustres são formadas pela ação de um lago. E por último, Ross define as depressões, que são áreas rebaixadas pelo processo de erosão nas bordas das bacias sedimentares, entre as mesmas e os maciços cristalinos. Depressões são regiões com altitudes mais baixas em relação ao território ao seu redor, formado principalmente pelo processo de erosão. Há 2 classificações para as depressões: as depressões absolutas, que ficam abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, que se encontram acima do nível do mar. As depressões brasileiras são chamadas de depressões relativas, pois possuem altitude mais baixa do que o seu entorno, cerca de 100 a 500 metros, mas não estão abaixo do nível do mar, como as depressões absolutas. Por esse mapa apresentado, nós podemos ver que Ross classificou 28 formas de relevo, basicamente divididos em planaltos, planícies e depressões. Transformação geológica se expressa mais claramente no relevo, que é a parte superficial da Terra. É o nosso meio, placa tectônica se convergiu, e o resultado, uma montanha surgiu com grandes altitudes e elevações em relação aos seus vizinhos, sem comparações. Quando as montanhas formam fileiras, como se fossem paredes, isso é cordilheira de exemplo. Com montanhas muito altas, tem a dos Andes e tem a do Himalaia. As planícies são mais ou menos planas, tem muitos sedimentos que vêm das montanhas, sedimentos que a praia ganha pelo oceano ou marés. É planície litorânea de relevo, não é alto nem é baixo, ele é mediano. Ele é o planalto, maior que a planície, menor que a montanha. A parte mais alta é plana, o último é a
depressão. Relevo bem baixo onde ocorre erosão. Geralmente numa antiga região que sofreu muitos processos de sedimentação. Bem, pessoal, terminamos aí nossa videoaula, vimos direitinho quais são as principais formas do relevo brasileiro, quais as estruturas que sustentam esse relevo, e agora a gente vai tentar exercitar o que nós aprendemos nesta aula. Abaixo do vídeo nós temos um link, esse link é o link da atividade. Respondam, me enviem para que possamos fazer a correção. E aproveitem para deixar um likezinho, né, se gostou, e fazer comentários, sugestões para os nossos próximos vídeos, ok? Tchau, que todos fiquem com saúde e até a próxima aula, que espero que seja presencial na nossa escola. Tchau!